Como funciona o processo judicial de auxílio acidente? Meu nome é Gustavo Santos, eu sou advogado previdenciário e é isso que eu venho trazer para você neste vídeo. Bom, o auxílio acidente é aquele benefício do INSS que é pago para quem sofreu um acidente, ficou com sequelas e essas sequelas acabaram por reduzir a sua capacidade de trabalho. Lembrando também que esse benefício é destinado a algumas categorias de segurado do INSS somente. Então, somente o segurado empregado, o segurado empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial é que podem receber este benefício. O MEI, o contribuinte individual, o segurado facultativo, que é aquele que paga o carnezinho do INSS, infelizmente não tem direito ao auxílio acidente do INSS. Por quê? Porque a própria lei não previu isso, certo? Então, esse benefício de auxílio acidente, para ser requerido na Justiça, ele depende de uma manifestação prévia do INSS sobre aquela situação. Então, como que funciona essa manifestação prévia do INSS acerca da situação da pessoa? É o INSS indeferir o pedido. Então, a primeira coisa que precisa para um processo judicial é mostrar que há um indeferimento do INSS sobre aquela questão. E daí a gente tem a seguinte situação. Tem casos em que a pessoa ela sofre o acidente e a partir daquele momento ela já começa a receber o auxílio doença do INSS. Quando finaliza, quando o INSS vai dar alta para essa pessoa, é dever do INSS avaliar se tem de voltar ao trabalho e se ela tem alguma redução da capacidade de trabalho por causa das sequelas que ficaram do acidente. Se tiver, é obrigação do INSS conceder. E o fato do INSS não conceder o auxílio acidente assim que a pessoa recebe alta do auxílio doença, já é considerado um indeferimento pela justiça, certo? E tem outras situações em que a pessoa ela acaba sofrendo um acidente, entretanto, ela não recebe o auxílio doença. Por quê? Porque às vezes o afastamento que essa pessoa precisa ter, ele é inferior a 15 dias, e daí não dá direito ao auxílio doença. Outras situações são, por exemplo, quando a pessoa tem uma doença profissional. Às vezes a pessoa, ela, de tanto fazer aquele tipo de serviço, ela acaba se lesionando. Vamos supor o caso de um auxiliar de produção que fica o tempo todo trabalhando essa questão do ombro ou da mão e acaba por ter uma tendinite que acaba reduzindo, limitando a sua capacidade de trabalho. Então, às vezes aquela pessoa, ela não se afasta do trabalho, mas ela tem uma redução perceptível. Então, nessas situações, muitas vezes não há concessão prévia de auxílio-doença. E daí o que tem que ser feito? Aí tem que ser requerido ao INSS especificamente o auxílio-acidente por meio de um processo administrativo, em que você vai passar por uma perícia do INSS, uma perícia médica, e daí o INSS vai concluir o seu pedido falando que defere ou indefere o seu pedido de auxílio-acidente. Então, quando você tem esse indeferimento tácito, né, na primeira situação que a gente fala, que é um indeferimento que o INSS analisa a sua situação, ele deveria conceder, mas não concede. Então, ele não se manifestou expressamente sobre o auxílio-acidente, mas o fato dele simplesmente ter encerrado o auxílio-doença sem conceder o auxílio-acidente já configura um indeferimento. E tem a outra situação em que a gente tem um indeferimento expresso, em que foi requerido o benefício de auxílio-acidente expressamente para o INSS, e o INSS, a partir da perícia médica, indeferiu, concluindo que não há sequelas que reduziram a capacidade da pessoa. Então, com isso é que a gente consegue dar entrada na justiça. Esse é o primeiro passo, ter um indeferimento ou tácito do INSS ou um indeferimento expresso do INSS para poder ingressar em juízo. Com esse indeferimento, a gente ingressa em juízo pedindo para que o INSS seja condenado a pagar o benefício de auxílio-acidente para a pessoa. A partir da petição inicial é que começa o processo. Nesses casos de auxílio-acidente, que é um benefício por incapacidade, a lei ordena que o primeiro ato do processo seja uma perícia médica. Então, a pessoa ela entra com a ação em juízo e o juízo deve determinar a realização de uma perícia médica para que seja avaliado se o indeferimento do INSS foi correto ou não. A partir disso, a partir da perícia, é que daí depois o processo ele começa a se desenrolar. Se o laudo for desfavorável, o juiz vai intimar o INSS, vai intimar a parte autora para se manifestarem sobre o laudo. E daí cabem fazer quesitos complementares para ver se muda alguma questão que não foi observada pelo perito médico, impugnar o laudo pericial para tentar mostrar para o juiz que algumas questões não foram respeitadas e isso acaba acarretando a nulidade do laudo pericial, teria que ser feita uma nova perícia, e o INSS vai pedir o julgamento de improcedência da demanda, tendo em vista que
o laudo foi desfavorável. Agora, se o laudo pericial médico ele for favorável, aí a situação já é outra. Aí o INSS ele é citado para apresentar a defesa dele e é muito provável que, estando presentes as demais condições, o INSS ele ofereça uma proposta de acordo. Para quê? Para abreviar o processo. Então, o INSS, geralmente, ele se propõe a pagar o que a parte autora está pedindo. De qualquer forma, é sempre muito importante você atentar aos detalhes do acordo proposto pelo INSS, porque às vezes é preciso fazer algum tipo de alteração para contemplar as situações da forma correta. Depois, se o INSS acabar não apresentando uma proposta de acordo, mesmo com um laudo favorável, aí a parte autora vai requerer o julgamento de procedência e é muito mais fácil do juiz julgar a procedência da ação com um laudo favorável. De qualquer forma, a perícia médica ela não é o único meio em que o juiz vai se basear para conferir a procedência da demanda para deferir o pedido de auxílio acidente. O juiz ele pode e ele deve se atentar também aos outros elementos de prova, como prova documental, que são exames médicos, que são relatórios médicos, tudo isso para mostrar que a pessoa não tem mais a mesma capacidade de trabalho que tinha anteriormente ao acidente que ela sofreu. Também o juiz ele pode determinar a produção de prova oral, são testemunhas do depoimento pessoal da parte autora, para que seja provada a condição real de trabalho da pessoa e mostrar na prática que a pessoa realmente teve uma redução da capacidade de trabalho. Então, com base em tudo isso, com perícia médica, com prova documental, com prova oral, o juiz ele vai julgar a ação, certo? E aí vai vir a sentença com a decisão de deferimento do auxílio acidente ou de indeferimento do auxílio acidente. E da sentença cabe recurso, mas isso é uma questão que eu guardo para um próximo vídeo. Então, recapitulando o que nós vimos até aqui, a ação de auxílio acidente ela passa por esses momentos. Primeiro, você tem que ter um indeferimento do INSS. A partir desse indeferimento do INSS, você leva a sua pretensão para juízo para tentar lá a concessão do auxílio acidente perante o INSS. Depois, recebendo a petição inicial, o juiz ele vai ordenar a realização de uma perícia médica. E após a realização de perícia médica, daí vem a possibilidade de um laudo favorável ou um laudo desfavorável. Se for desfavorável, a gente tem que impugnar o laudo, a gente tem que fazer quesitos complementares para que o perito observe algumas questões que não foram contempladas no laudo e que são importantíssimas para definir se a pessoa tem ou não tem uma redução da capacidade de trabalho. E, na outra opção, se o laudo for favorável, a gente tem as opções do INSS já oferecer uma proposta de acordo assim que ele é intimado sobre o processo, ou ele oferecer uma defesa e depois o processo ser encaminhado para a sentença, se não for necessário produzirem outras provas, como prova documental, como prova oral, certo? Então, este é o caminho do auxílio acidente na justiça. E aqui eu tenho que fazer uma advertência crucial para você. É importantíssimo que durante o processo de auxílio acidente você esteja assistido por um advogado especialista em direito previdenciário que vai saber todas as minúcias desse tipo de processo e poder colocar para você todos os caminhos que são possíveis e os melhores caminhos para que você consiga a concessão do seu benefício na justiça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Um abraço e até a próxima.